E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a obra mais perfeita da Santíssima Trindade chama-se Maria. Ela é a obra de perfeição da Santíssima Trindade. E a outra é interessante, uma passagem de Santo Agostinho sobre a Santíssima Trindade. Alguém conhece? Dele na praia? Alguém já leu isso? Santo Agostinho andando na praia, igual a gente anda, né? Na praia, pensando sobre a Santíssima Trindade, igualzinho a gente caminha na praia, né? Pensando sobre a Santíssima Trindade, tentando entender a Santíssima Trindade. E aí, enquanto ele caminha na praia, ele vê uma criança que faz um buraquinho na areia, corre no mar, enche a conchinha de água, volta e enche o buraquinho. Vai no mar, volta, e ele fica olhando o menino fazer esse movimento. Aí Santo Agostinho fala com ele assim: o que você está fazendo? Ele falou: eu vou colocar o mar todo dentro desse buraquinho. Santo Agostinho falou: é impossível, não tem jeito. Ele fala com Santo Agostinho: assim também como é impossível você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Olha as coisas que aconteciam com esses santos. Era um anjo, né? Como é que você vai conseguir colocar o mistério da Santíssima Trindade dentro do seu coração e da sua cabeça? É um mistério, né? Então, se vocês não leram a vida de Santo Agostinho, de vez em quando vocês dão uma passeada por lá, que tem umas histórias muito interessantes, né? Então nós temos 3 coisas importantes, né? Nós vivemos a Santíssima Trindade, e quinta-feira nós vamos celebrar Corpus Christi. E é disso que eu quero falar um pouquinho. Está escrito em João capítulo 6, Jesus disse assim: quem come a minha carne, ele diz, no versículo 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes de seu sangue, não tereis a vida em vós. Vocês imaginam quando Jesus falou isso? Ele falou isso num grupo, tinha muita gente que acompanhava ele nesse momento. E quando ele fala isso, o pessoal toma um susto, fala: que pessoa é essa que está falando que a gente tem que comer o corpo e o sangue dele? Isso é uma antropofagia. E o pessoal foi embora. E aí foi embora, sobrou os discípulos. Jesus disse a eles, sem mudar uma vírgula do que ele tinha dito, ele falou: vocês também querem ir? Jesus era um homem de coragem, né? E aí Pedro, né, fala com ele: aonde iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna. Então o sacramento da Eucaristia é o sacramento de amor. É o maior, para mim, né, é o maior tesouro que a igreja tem, porque é a presença de Jesus vivo, todo Deus e todo homem. O fato dele ter assumido a nossa humanidade não se separou Deus e o homem. E em cada hóstia, quando consagrada, se você recebe a hóstia inteira, se você recebe um pedacinho, uma migalha, ali está Deus inteiro, todo homem e todo Deus. Então nós recebemos um mistério, né? Nós temos o privilégio de ser alimentado pelo próprio Deus. Então por isso que ele é chamado o pão dos peregrinos. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu para nos alimentar, para nos dar força, né? Jesus fala para Santo Agostinho: a Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. A Eucaristia é o alimento dos fortes, cresça e coma. Então o quanto eu fico observando que nós, né, demoramos a tomar consciência que de verdade o que é a Eucaristia. Que presente é esse que nós recebemos de um amor infinito de um Deus, que vem até nós para poder nos alimentar e nos dar a vida. A vida. É aquilo que eu falo com vocês, a vida que é uma vida eterna. Nos dar a vida. Porque é a alma que sustenta o corpo. Se a nossa alma não estiver nutrida, semana passada eu falava com vocês, respira, para vocês poderem entender que o ar alimenta, é o elemento biológico para a nossa vida biológica, a gente precisa do ar. Assim como
a alma precisa do Espírito Santo. Nós sem a Eucaristia não caminhamos, não crescemos, não aprendemos nada. Então Deus Pai, o dia que vocês tiverem oportunidade, quem tiver o livro, o Diálogo de Catarina de Siena, tem uma parte que ele só fala da Eucaristia. Então ele fala que na verdade quando nós nascemos, quando nós somos batizados, é como se ele tivesse entregue a cada um de nós uma vela. E é com esse pavio dessa vela que ele colocou em cada um de nós, que a gente consegue ser inflamado na hora da Eucaristia pelo amor dele. É essa luz que nos faz brilhar, que nos sustenta, que dá, né, se a gente pudesse ter visão espiritual, poder ver as almas como é que ficam iluminadas na hora da Eucaristia. Mas que na nossa vida, por causa do pecado, é como se a gente jogasse água no pavio, então não consegue pegar o fogo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode entrar na fila de Eucaristia como se eu fosse receber qualquer coisa. Nós temos que desenvolver, pedir a Deus a graça de entender que nós estamos indo receber Jesus vivo. Isso é um mistério que Deus Pai fala que quando a gente recebe em estado de graça, porque como é que nós vamos fazer com que esse pavio de novo eu possa recebê-lo? Porque ele fala que se o pavio está molhado, Deus Pai, ele fala isso de uma forma tão doce, né, que é para a gente poder compreender. É como se o pavio encostasse, o pavio molhado encostasse no fogo. Ele só faz assim, tss, e não fica. É muito sério, gente. Então quantas vezes a gente comunga e ele fala, a comunhão não tem um efeito para a alma, porque comungamos sem estar preparados. E às vezes a gente faz isso assim, todo mundo está indo, eu entro também na fila. Eu não entendo que eu preciso confessar. Aliás, né, no mundo que nós estamos, que nós estamos vivendo o resto, eu estou falando com vocês, nós deixamos de fazer confissão, nós deixamos de entender o pecado. E aí, não matei ninguém, não roubei ninguém, entrei na fila. Não é isso. É mais do que isso. Muito mais. Então é preciso que a gente comece a pensar sobre isso, né? Como é que a gente está na disposição? Porque Deus Pai fala, aquela alma que comunga, estando preparada, você confessa e entra numa fila de Eucaristia, ele fala, quando a pessoa, as espécies do pão desaparecem, quando o pão some da sua boca, ele fala, eu deixo marcado naquela alma, igual, lembra quando as pessoas assinavam carta, tem alguns convites de casamento muito chique, que é como se tivesse pega uma cera quente e coloca um emblema, ele fala, eu deixo marcado naquela alma as minhas virtudes, eu deixo marcada a força do meu amor, eu deixo o Espírito Santo e deixo a sabedoria do meu Filho. E aí essa pessoa, quem pode contra ela? Ele fala, nenhum mal, demônio não pode, o mundo não pode, ninguém pode. E nós desprezamos a Eucaristia. Eu tenho vontade de chorar, que a gente não presta atenção no maior tesouro que nós ganhamos, e é de graça, a gente nem paga por ele. Que a gente primeiro se reúne, porque a gente precisa estar em unidade, depois a gente recebe Jesus. É pão, parece um pedaço de pão, o olho vê pão, a mão toca e é pão, e é gosto de pão, mas não é o sentido corpo, não são os sentidos do corpo. Quem se delicia com a Eucaristia é a alma. O paladar é da alma, que sabe que está recebendo Jesus vivo. O quanto a gente precisa dessa graça, né, para compreender isso, né? Compreender que de verdade a gente vive esse mistério quando a gente está preparado. Deus Pai fala, olha o mistério que acontece, você em mim e eu em ti. Isso é um mistério, alucinado. Como que a gente pode imaginar que a gente está em Deus e Deus em nós? Por que a gente não recebe isso? Porque a gente é despreparado para a Eucaristia, a gente não acredita que é Jesus vivo. Eu sou ministra da Eucaristia, minha maior tristeza é ter que passar pelos bancos. Eu acho que as pessoas deviam fazer a fila quem quisesse comungar, porque as pessoas mastigando chicletes continuam, as pessoas estão com o celular na mão,
e é Jesus vivo passando. As pessoas ficam assentadas e é Jesus vivo passando. Eu tenho vontade de cutucar o povo e falar: oi, levanta. É o Senhor. É o Senhor que está aqui, no meio de nós. Por que não acontece nenhum milagre? Por que não acontece uma transformação? Por que não somos transformados? Porque não cremos. Não cremos. Nós cristãos temos o maior tesouro na mão e não saboreamos, e não desfrutamos, e não degustamos. A Eucaristia é para poder curar toda depressão, para curar toda tristeza, todo desânimo, todo pessimismo. Que eu estou diante de quem e com quem? Com Jesus vivo. O mesmo que andou na Galileia, o mesmo que curou tanta gente, o mesmo você recebe na sua mão. É de morrer. E Ele nos dá essa graça, nós podemos nos alimentar todos os dias. De quem você se alimenta? Daquele que me sustenta, daquele que me faz caminhar, daquele que é a minha vida, porque senão eu não terei a vida. Eu tenho um corpo que caminha morto, mas eu não tenho a vida. Quantas pessoas vocês encontram no dia mortos? Está achando que está vivo, mas está morto, sem vida nenhuma, porque não crê, não recebe o alimento espiritual. E nós católicos vamos deixando isso de lado. Nós precisamos de reacender em nós esse amor. Existem livros, né? Vocês podem procurar na internet, existe livro. Todos os milagres eucarísticos, de toda forma o Senhor já provou que Ele existe, que Ele está ali, vivo. Corpo, sangue, alma e divindade. E a gente pode receber esse Deus. Que à medida que a gente vai recebendo, que a gente vai sendo transformado, né? É o que Deus fala, que Jesus fala para Santo Agostinho. Agostinho, tudo que vocês comem, todo alimento que vocês recebem, dentro do corpo de vocês, pelo processo de digestão, ele é absorvido, ok? Tanto que a gente fica lá contando as calorias, os carboidratos, né? É assim. Quando vocês recebem a Eucaristia, é diferente. Não é vocês que assimilam esse alimento, mas sou eu que os assimilo. Isso é uma coisa de louco. É tanto mistério que a gente não consegue compreender muito não, porque é muito. Então eu fico pensando, como é que Deus pode nos transformar? Como é que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento, nos dá inteligência para poder compreender a dimensão disso. Pensa no milho para fazer pipoca, ele tem que passar onde? No fogo. Senão ele vai ser eternamente milho. Mas para virar uma pipoca, ele tem que ser posto no fogo. Assim somos nós. É a Eucaristia. À medida que quanto mais eu encontro com o Senhor, mais eu posso ser transformado. Não tem jeito. A gente não se contagia porque ouviu falar do vírus. Eu só me contamino se eu entro em contato com ele. Deus Pai fala assim: vocês foram feitos por amor. Então vocês só podem viver do amor. Se vocês não se nutrirem de amor, vocês não conseguem sobreviver. A alma precisa do amor para poder permanecer de pé. Aí eu fico pensando, né? No ano 309, o imperador Diocleciano proibiu os cristãos de se reunirem para ler a palavra ou para celebrar a Eucaristia. Pode imaginar? Já tem alguns países que está proibido de ter qualquer coisa via internet relacionado com religião. E aí 49 pessoas se reuniram escondido e estavam rezando escondido que eles iriam celebrar a Eucaristia. Foram pegos, foram levados diante do imperador, os 49. E ele falou: por que vocês insistem em desobedecer se a pena é a morte? Por que vocês querem correr esse risco? E um deles disse: porque sem o domingo nós não podemos viver. Guardaram essa frase? Sem o domingo nós não podemos viver. Foram torturados, muita tortura, e foram mortos. Mas sem o domingo não podemos viver. Então eu fico pensando, qual é o sentido disso para nós hoje? Afinal, domingo para ir à missa é só se não tiver futebol, não tiver um churrasco, não tiver uma coisa mais interessante. Aí eu vou. Então, de verdade, qual é o papel da Eucaristia na sua vida? De verdade, o que a Eucaristia representa para você?
para que a gente possa tomar atitude de coerência com aquilo que a gente crê. Falar, Filó, eu não acredito, então realmente na hora que não tiver futebol, não tiver um churrasco, eu chego. Mas se isso para esses homens, é a frase deles, sem domingo, nós não podemos viver. E eles foram assim. Aí eu fico pensando, como que nós com a pandemia permitimos ficar sem Eucaristia? Nós cristãos nos encolhemos, aceitamos, porque posso até ser punida por tudo que eu vou dizer, mas a igreja é serviço essencial, assim como comida. E se o povo hoje está muito doente, é porque faltou o essencial, que é Deus. Não foi brincadeira ficar sem Jesus esse tempo todo. Jesus não vai por fibra ótica. O contato é ao vivo. E cremos tão pouco, que se eu estou diante de Jesus vivo, qual é o vírus que chega? Nenhum. Mas ficamos encolhidos e aceitamos. Então eu lamento isso muito, principalmente por todo o grupo da área da saúde, que enfrentou a pandemia de peito aberto. A gente não sabia nada. Eu fui da linha de frente, sem Eucaristia. Então, me lembro de um sacerdote que abriu a igreja para mim e minha irmã, Jaque, escondido, no momento, numa tarde de sábado, que a polícia estava fazendo ronda nas ruas para ver se tinha alguém fora de casa. Eu e a Jaque escondida dentro do carro, entra uma que o padre abriu um pedaço da porta, entrou uma correndo, depois entrou outra correndo, parecia duas doidas, parecia que estava assaltando algum lugar. Quando eu ajoelhei diante do Santíssimo, eu chorava tanto que o padre falou, nossa, como que vocês estavam com fome de Deus. Que a gente, por fim, quando viu que não abria, eu e mais 5 pessoas ajoelhávamos no passeio, diante da porta da igreja, da capela fechada, e rezava no passeio, na rua, o terço chorando. Eu falava com Jesus, o Senhor preso aí, e nós aqui. A gente precisa do Senhor, porque nós estamos indo enfrentar uma batalha, e não estamos sendo assistidos. Não estamos sendo assistidos, Senhor. É muito duro, né? Eu gravei alguns vídeos lá para dentro, interno, lá na Santa Casa, ajudando os colegas a ficar de pé. Teve um momento que o povo achava que não aguentava mais, ambulância sem cessar, não havia fim, o povo entrando em exaustão, cansado, não havia quem trocasse, quem revezasse. E o povo firme. A Santa Casa teve 600 leitos de Covid, 100 leitos de CTI de Covid, e teve muita gente que teve que ser retirada, as grávidas, a turma acima de 60, foi um período difícil, e nós desamparados. Por que o mundo fez isso? Porque não vê a presença de um Deus real, e nós cristãos calamos, acuamos, não brigamos, não fomos para a rua rezar, ficamos com tanto pavor da morte, né? Tomamos consciência que ia morrer pela primeira vez, eu acredito, e acuamos, não gritamos. Nós precisamos de Deus vivo. Falei com Jesus, ô meu amigo, o que o povo acha que é de verdade a Eucaristia? Como é que o povo está conseguindo sobreviver? Tem gente que ainda não sai de casa, não vem à igreja com medo. É isso que fizeram. Falei com vocês outro dia, hoje nós estamos sendo submetidos ao martírio, não do corpo. Falei, hoje eles querem matar a nossa alma, e se tirar o nosso alimento, vai nos matar. E nós permitimos isso, porque não fomos como esses homens que falaram, sem o domingo não podemos ficar. Ia ser uma revolução espetacular, branca, né? Assim, no sentido de que, sem sangue, nós só queríamos receber Jesus, né? E aí eu fico lembrando que teve uma tarde de um sábado, eu estava lá no quarto dele rezando, falei com ele, Jesus, o senhor percebeu que eu vou morrer? Porque o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força, é a minha luz. Sem Eucaristia eu não vou sobreviver, sem adoração ao Santíssimo eu não vou sobreviver. Está difícil, está pesado, nós não estamos parando, nós estamos trabalhando do mesmo jeito, sob uma pressão absurda, tendo que sustentar psicologicamente tanta gente. E quem está nos sustentando? Nós estamos abandonados, Senhor.
As portas da sua igreja estão fechadas. Igreja para mim fechada é museu. Eu preciso do Senhor vivo. O que vai ser de mim sem o Senhor? Mas Deus não desampara ninguém. E aí eu lembrei de uma pessoa que frequentava um mosteiro. Liguei para ela, falei: Claudinha, minha filha, me arruma o telefone da abadesa. Você converse com ela. Se ela me permite entrar, não vou fazer contato com elas, é claro, não vou invadir a casa delas, não vou levar nenhum risco para elas, eu não vou fazer contato, não vou vê-las, elas podem ficar guardadinhas lá. Eu só preciso entrar no Santíssimo. Eu preciso encontrar com Ele. Eu preciso ver Jesus, eu preciso que Ele me veja, eu preciso receber a força dEle, porque senão eu vou cair, eu não vou dar conta, a pressão é muito grande. Essa pandemia não foi uma brincadeira. E aí ela falou: a irmã disse que você pode ir lá quantas vezes você quiser, e te convidou para assistir à missa. Eu achei que eu fosse morrer. No dia que eu recebi a Eucaristia, eu chorava tanto que eu achava que eu fosse morrer, porque eu estava de verdade encontrando com aquele que é a minha vida, com aquele que nutre, com aquele que te dá força, com aquele que é sua coragem, com aquele que te coloca de pé mesmo e fala: estamos juntos, você não está só, né? Então foi um período sofrido, e por isso eu trago esse processo para vocês pensarem de verdade qual é que lugar ocupa a Eucaristia na minha vida como cristã. Como é que eu posso crescer no amor, diz Deus Pai? E o crescimento é só enquanto vocês estão aqui, Ele diz. Quando vocês chegarem aqui, nenhum passo a mais. Vocês não crescem mais nada no amor depois que chegar aqui. Então como é que nós podemos parar e pensar nisso? Esse mistério louco de amor. Um Deus que vem até mim e se permite, né, permite estar em cada um de nós, permite nos alimentar e permite nos ajudar, porque a Eucaristia, ela é um movimento. Eu recebo o Senhor. Se eu reconheço Jesus vivo na Eucaristia, eu tenho que reconhecer Jesus vivo em você, no meu irmão. Então eu reconheço aquele que sofre, aquele que está com dor, aquele que está com fome, aquele que está com frio, porque isso é um ato que a Eucaristia te faz crescer no amor, na caridade. Não posso adorar Jesus aqui e virar as costas para o meu irmão ali. É uma incoerência, ok? Não podemos, porque a Eucaristia nos move ao sentimento da comunhão. Somos uma comunidade, somos irmãos. Então não posso fechar as portas ou dar as costas para aquele que sofre, porque é Jesus que sofre nele. Compreendem? Então nesse sentido a Eucaristia é uma festa mesmo da comunhão, né? Eucaristia é significação de graças. Eu vou trazer ao altar as fadigas do meu cansaço, do meu trabalho, o fruto da terra, porque se a terra dá alimento para nós, é bênção do Senhor, não é? Que a gente pode se alimentar, e Deus que nos alimenta, que nos nutre, né? Então a Eucaristia, ela é um maior presente mesmo que a gente já recebeu de Deus, né? Porque Ele sabe que a gente sem ser alimentado é a pré-anunciação em Elias. Lembra quando Elias, lembra do Antigo Testamento, Elias contra os profetas do Baal? Vocês lembram dessa passagem? Falou esses dias, não lembram? Não. Em Israel, o povo estava adorando os deuses de Baal, né? E tinha 450 profetas de Baal e tinha só Elias, profeta de Deus. Então Elias lança um desafio. Elias era atrevido. Então ele fala com eles assim: então vocês vão escolher, cada um escolhe um cordeiro, vocês vão montar o altar, faz a fogueira, faz vocês primeiro, depois eu. E chama aí, vocês vão chamar, cantar, invocar o Deus de vocês para que ele acenda o fogo sem ninguém fazer nada. Depois sou eu. E aí assim eles fizeram. Cortaram os 450 profetas, e eles dançaram, cantaram, foram entrando em transe. Por fim eles começaram a se cortar, e Elias era atrevido, falava com eles assim: quem sabe ele saiu para dar uma volta, grita mais alto, vê se ele escuta. Como é que ele era atrevido? Sozinho, atrevido, né? E aí gritou, falou, e claro que não aconteceu nada. Aí Elias falou: então agora sou eu. Montou o altar com 12 pedras, que seriam as 12 tribos de Israel. Colocou a lenha, cortou o cordeiro e mandou colocar 3 vezes água, molhar bem a lenha.
Olha que ele é atrevido. Molhou bem a lenha. E aí ele fez uma oração maravilhosa. E pede e fala com Deus, né? Que aquele povo que estava idolatrando, que eles precisavam descobrir quem era o Deus vivo. Aquele que nos escuta, aquele que está conosco, que nos acompanha. E aí, né, o fogo chegou e foi espetacular, né? E aí ele foge depois que ele mata os profetas todos, porque ele era, né, não era atrevido. Aí ele foge depois, o pessoal quer matar, ele dá uma sumida. E aí ele está cansado e dorme debaixo de uma árvore, e um anjo acorda ele, e tem um pão sendo cozido, e fala com ele: Elias, come. Ele quer dormir, acorda ele de novo: come, custa sentar para comer, come, Elias, porque você ainda tem muito para andar, o caminho é longo. Então é o sentido que hoje o pão do céu, hoje quem nos faz andar é Jesus, né? Então há uma leitura mística, né? Que logo depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ele assenta de novo, né? Essa leitura mística diz que aí ele assume de novo aquele porte dele, divino, né? Aquela coisa, que deve ser um escândalo, né? Aí ele assenta, onde ele vai distribuir o pão para os discípulos, e antes dele fazer isso, diz que os anjos ficam paralisados, porque ele chama o Pai, e fala: eu quero pedir permissão para o que eu vou fazer agora. Claro que o Pai já sabia o que ele ia fazer, né? Os anjos não, né? E ele fala: eu quero pedir permissão, para que em cada parte desse pão eu permaneça, e que em cada gota do vinho eu permaneça, porque eu não posso deixá-los. Ele fala: olha que amor, eu não posso deixá-los, se eu for, eles morrerão, eu preciso permanecer com eles. Então eu peço autorização para ficar no pão e no vinho, para que eu seja o alimento, o sustento, o companheiro de caminhada. É Deus conosco, né? Ele que caminha nesse mistério conosco, né? Eu não posso ir, ele fala com o Pai, se eu for, eles morrerão. Isso é um mistério de amor. Então nós precisamos muito nessa quinta-feira adorá-lo, falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou. Obrigado porque apesar da nossa ignorância espiritual, o Senhor permanece insistindo conosco, se oferecendo. O Senhor não se recusa a entrar na minha alma, mesmo que eu comungue inadequadamente, porque eu não tenho consciência que eu não deveria comungar. Mesmo assim, o Senhor permanece ali, para ver se me desperta outra vez. Então eu pedi a Ele: nós precisamos da graça, Senhor, de entender. É mistério, nós não vamos compreender, mas ter um amor tamanho dentro do nosso coração, ter um amor que nos inflama tanto, Senhor, que a gente trema na hora de te receber. Deus Pai fala: Catarina, vocês entram na fila, cada um é como se tivesse uma vela na mão, cada um com um tamanho. O tamanho da vela, Catarina, é a disposição do amor que vocês têm para conosco. Então uns têm 5 centímetros, outros têm 1 metro, mas as pessoas, se fosse uma labareda imensa, as pessoas do mundo inteiro poderiam buscar essa luz, e essa luz não diminui, ela é capaz de iluminar o mundo inteiro. E se você comungar, ele fala, com pecado, essa luz não se suja, porque ela é uma luz, como a luz quando pega uma superfície que está suja, ela não se contamina com a sujeira. Somos nós, né, gente? Então a gente precisa pedir a Jesus a graça, né? São muitas graças. A graça de amá-lo, de ter uma gratidão a Ele pela Eucaristia. Que essa quinta-feira vocês dobrem os joelhos, faça adoração, faça procissão, mostre o mundo para Jesus, que Ele já conhece, mas passeie com Ele. Amo as procissões da Corpus Christi, a gente andando com Jesus, assumindo a nossa fé, leva Ele no mundo. Adore o Senhor, prolongue esse amor, seja grato a Deus, né, por tudo isso. Então faça adoração, Ele está vivo. Não existe um amor como esse. Era para a gente pensar demais. Se você tem alguma coisa te entristecendo, às vezes a gente termina os relacionamentos, chateado que a pessoa não nos ama, ou esse amor é tão pouquinho. Pensa no amor infinito que Deus tem por você. Pensa nisso. Fala: gente, mas eu sou tão amado que eu fico até com vergonha. Como diz São Paulo: o seu amor, Senhor, nos constrange. De tanto que o Senhor nos ama, a gente fica até constrangido. Ama tanto que a gente fala assim: o que eu faço agora? Onde é que eu ponho a mão? Esse amor desmedido, um Deus que se derrama
não tem mais como ele se dar, não é? Então eu pedi a ele a graça de nos ajudar a preparar para cada Eucaristia, nos dá a graça da confissão mensal. Não confessem uma vez por ano, não confessem de vez em quando, confessem todo mês, pelo menos todo mês. Se preparem para que a sua intimidade, a Eucaristia chama por intimidade, aquele Deus em você e você nele, ser íntimo demais, você possa estar com a sua alma preparada para recebê-lo, para acolhê-lo, para aquele abraço, né? Para que a força dele te carregue, para que ele possa realizar na sua vida tudo que ele sonhou, para que ele possa terminar essa obra que ele começou. Não é assim o salmo que a gente fala? Senhor, não permita que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Não vamos colocar empecilho no agir de Deus na nossa vida. Vamos permitir a Ele que de verdade, né, a gente seja marcado como uma cera, né, assim, colocar alguma coisa para nos queimar mesmo, de verdade sermos transformados. Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se conversasse com uma menina. Então ele explica assim: Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo. Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora, ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então quando alguém pergunta para você assim: o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala: estou indo me encontrar. Rezar é um encontro. Quem? Você e seu Pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele, assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então nós precisamos de aprender o quão importante é a oração, porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés, quando eles estavam em guerra, e que enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim o povo pôs Moisés assentado numa pedra e escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção, a oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então ela tem que ser concreta. Então na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida.
Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus tudo. Eu preciso chegar diante dele e contar para ele como se ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a ele, mesmo com ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo, porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta, porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entra e sai da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada, porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala: oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, nem sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem, abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda quando Jesus fala: quando for rezar, entra na porta entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala: Pai, só está aí? Ele fala: a sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas, quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado, a gente reza quando tem que tomar uma decisão, a gente reza porque está acontecendo alguma coisa que não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar: para onde eu sigo? Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6, assim nele andai, arraigados nele, nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala: mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. E essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala: Filó, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação, né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus, né? Ela falava: hoje a louca está demais, prende ela, porque coisa não está boa não. Você senta para rezar e está voando, né? Voa, passeia. Gente, você está rezando, volta, mas está voando, né? Não é assim? Então a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Obrigada, querida. Qual outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar. Então quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve. Você não quebrou seu coração. Você não rasgou seu coração.
Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. É o nosso coração que foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. Já não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado, primeiro eu estou vigiando quem está na fila de comunhão. Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila. Se faz um barulho, eu abro o olho. Ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim: quando você recebe uma visita importante na sua casa e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério. Ele em nós, eu nele, ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala: obrigado, porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que ia ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece. A gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma, é a nossa força, é o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala: hein, gente, você está com o Santíssimo, você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro, indiferentes, como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora. Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei: mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é um Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós, quando é pecado demais, larga para lá, até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele: eu estou indo para diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é Ele. 3 horas, estava sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas, meu marido chegou e falou: você continua no mesmo lugar? Falei: no mesmo lugar, diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com ele e fala: Jesus me respondeu. Não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com ele, fala com ele: Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele. Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala: me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa é a confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com Ele. E isso é oração.
É aquilo que acalma seu coração, que você entrou mal e saiu bem. Então o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada. Só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele. A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus, eu queria comprar aquela casa. Aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e é outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né? Estar diante dele, entregue, falar, seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim: ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu ame somente a vós, nada queira fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, que assim seja. Aí eu falo com ele assim: o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir, que eu não sou capaz de viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei: Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. E isso que a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Vai falar: só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que você não viu tal coisa. Só tem certeza. Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer: Jesus, eu estou achando que isso está bom, não? Fala, conversa, explica, chora, pega a palavra, reza, explica e deixa, calma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. E a oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e é aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar? Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doido. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele, e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador. É encantador pedir a intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração, e a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão.
É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então, quando eu vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar. E também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele. Fala, vem cá só para te contar um negócio. Um amigo, vem cá para te contar isso. Só para te contar. E o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho. Me ajuda a ser santo. É simples? Não. Porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude. Que de verdade Ele nos ensine a rezar. Que de verdade Ele nos conceda essa graça. De que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando. Mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle. Saber que estamos diante dEle. E de mais ninguém. Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo. Porque nós temos que domar a nossa natureza humana. De querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça. Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema. Ele, na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender. Porque a oração é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que Ele escuta e Ele vai agir, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele, ninguém pode com Ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que ele escuta quando nós sussurramos? Será que ele entende agora, se nós falamos assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quem tiver com a Bíblia, fique com ela aberta. Nós vamos começar por Lucas 4. Todos os anos da Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, a gente vai ler sobre as tentações de Jesus. Todo primeiro domingo é assim. Mas hoje eu queria conversar com vocês, porque todos os anos a gente já escutou isso tantas vezes, tantas vezes. Mas eu preciso fazer 3 perguntas para vocês, porque como é que acontece o nosso processo de conversão? A partir do momento que aquela palavra chega em mim pelo ouvido, cai no meu coração, me inquieta, que a palavra de Deus, o livro que mais te inquieta nesse mundo é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela tem que nos inquietar para fazer com que a gente faça uma mudança. É assim que a gente vai vivendo a palavra, a gente vai sendo transformado e aí vai acontecendo a nossa
conversão. Não tem mágica. Há um encontro com a palavra. E essa palavra nos transforma. É assim que nós vamos ter que ouvir de um jeito diferente. Senão a gente fica no mesmo lugar. A gente ouviu quantas e quantas e quantas vezes que Jesus foi tentado no deserto. Provavelmente o tempo da nossa vida, de ir à igreja e ouvir. Mas hoje eu quero que em cada uma dessas tentações, dessas 3, a gente tire uma palavra para a nossa vida, para essa quaresma, para a vida. Eu fico pensando muito, tenho pensado, e Jesus fala que a gente não pensa na paixão, a gente não pensa no sofrimento dele. E eu fiquei pensando que muito mais importante do que a gente ressuscitar um morto, do que a gente ver os anjos. Vocês imaginam quantos fomos aqui, se multiplicar, porque cada um tem um anjo da guarda, tudo aqui. Mais importante que ver todos esses anjos aqui é pedir a Deus a graça de se ver, porque a gente não se vê, e porque a gente não se vê, a gente acha que está tudo ótimo com a gente. Jesus fala, como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que está tudo bem. Então pedir a Ele a graça de se ver, não é fácil. Fala, Senhor, me faz ver essa miséria, me faz ver, que eu fico tão encantado, que a gente é um pozinho que ainda tem capacidade de pensar. Fala, ó, que encanto, pozinho que pensa. Então pedir a Ele isso, fala, me mostra onde eu estou repetindo um pecado, onde eu estou tomando uma conduta, onde eu tenho uma atitude que não condiz pelo fato de eu ser filho do Altíssimo. Então eu preciso ter essa coragem de pedir a Ele. Então é por isso que eu queria, quando eu voltei em Lucas, que foi o evangelho de domingo, das tentações de Jesus, é para que a gente possa tirar algo daqui que tem que mexer conosco, tem que nos fazer pensar, porque senão nós vamos viver essa quaresma, entrou e vamos sair da mesma forma, mas isso tem que nos sacudir, né? Então nós vamos reler esse trecho aqui, e de cada uma delas vamos ver o que Jesus nos ajuda a extrair. Então está em Lucas 4, versículo de 1 até 13. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem. Essa palavra para vocês, não só de pão vive o homem, é real? Vocês conseguem entender o que significa isso? O que significa não só de pão vive o homem? Porque o ser humano tem muita fome, nós temos várias fomes. Nós não temos fome só de pão, nós temos fome de ser amado, nós temos fome de ser visto, fome de ser reconhecido, fome de beleza, fome de conhecimento, fome de poesia, fome também espiritual e sede espiritual. Como é que eu mato essa fome? É tão impressionante que quando a gente escuta, e já escutou tantas vezes, já repetimos isso tantas vezes, não só de pão vive o homem, mas na sua vida, o que significa não só de pão vive o homem? O que é para você, se alguém tivesse que te falar com você agora, como é que você explica isso? Não tenho consciência disso, mas preste atenção. A gente sabe que nós temos muitas fomes que elas precisam ser saciadas. A fome do corpo, eu sei como eu mato. A gente aqui, todo mundo que está aqui sabe como é que é se alimentar de uma forma saudável. O que é cuidar desse corpo? Não na idolatria, mas cuidar do corpo que Ele nos deu. Mas é tão interessante que a gente precisa pensar, qual corpo nós alimentamos?
Nós alimentamos o ser que caminha para a morte, ou nós alimentamos o ser que caminha para a eternidade? Percebem? Como é que eu sei que eu não sou daqui, que eu passo por aqui e vou voltar para a casa do meu pai? E como é que a gente investe somente no corpo que vai acabar e deteriorar, e eu não invisto absolutamente nada no corpo que vai para a eternidade? Observe como é que a gente não tem noção do que a gente está caminhando. A gente não alimenta aquilo que é real. Não estou mandando ninguém passar fome, tem que cuidar. É preciso uma coisa chamada equilíbrio. A gente precisa se equilibrar. Mas é porque a nossa alma, ela fica como que escondida. A gente não cuida daquilo que sustenta o corpo físico. Quem carrega esse corpo que está aqui de pé diante de vocês é a minha alma. Então, qual é a consciência que eu tenho disso? Não, eu sei que não só de pão vive o homem, mas o que é isso que Jesus está falando? Qual é esse alimento que nutre a vida para a eternidade? Qual é? Não. Mais do que isso. Não precisa ter medo, que aqui não é provinha, né? Ele é Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida. Nós sabemos tudo, só não praticamos. Compreendem? Então, eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Santo Agostinho disse: Deus deixou uma Eucaristia para você, para cada dia da sua vida, não desperdice. Então, qual é a importância que damos à Eucaristia na nossa vida, sabendo que Ele é o único alimento que vai nos dar a vida eterna? Por que nós continuamos dormindo, mal vindo? A gente vem à missa no domingo, mesmo assim com as mulheres suplicando os maridos para vir, ou às vezes é o marido suplicando a mulher para ir, porque tem um tanto de compromisso. E eu digo para vocês, a vida eterna tem que ser alimentada e conduzida todos os dias. Se eu sei que pode ser o último dia hoje, vou deixar para comungar no domingo que passou? Eu tenho que, porque é Ele que vai ser o sustento, é Ele, gente. A gente não consegue compreender essa dimensão de um Deus que é vivo em mim. É um mistério, é Deus em mim, é a força dEle, é a energia dEle, é a luz dEle a nos conduzir. É Ele em pessoa, é um mistério dos mistérios, a Eucaristia. É uma das coisas que a gente só pode acolher, porque a gente é miserável para compreender isso. É o único peso, o fato pesado, um homem em mim, que me faz mais leve. Já pensaram nisso? A gente recebe um homem inteiro e a gente fica mais leve. É extraordinário. É extraordinário entender isso, que esse pão, não só de pão vive o homem. É claro que não, eu tenho que viver dele mesmo. Ele é a fonte de vida. Ele é a palavra de Deus que veio ao mundo, porque eu escuto essa palavra que me sustenta. E a palavra é Ele vivo. Eu sou o pão da vida. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos de pedir a Deus essa graça. É graça. Fala: o Senhor me concede a graça de ser alimentado todos os dias. Me ajuda a achar uma igreja perto da minha casa, um horário. Eu preciso achar. Se o Senhor é o pão que me alimenta para a eternidade, que é o que vai transformando o meu corpo, que vai me ajudando, quanto mais eu encontrar com o Senhor, mais eu serei transformado. Me ajuda. Se eu consigo comungar todos os dias, é porque eu pedi de joelho, na hora que o padre levantou a hóstia. Falei: aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça. Eu preciso do Senhor, o Senhor não precisa de mim. Peça e receberá. Peça a Ele. Deseje Deus, gente. O cristianismo é a religião do desejo. Nós temos que desejar Deus, porque Ele já te deseja.
desejar esse encontro. Isso é espetacular. Você imagina o Deus que nos criou, Ele mesmo se faz seu alimento. Isso é uma coisa extraordinária. A gente não dá conta de pensar. É grande demais para nós. Então, por isso, eu acho que nunca mais, na hora que vocês escutarem isso, não só de pão vive o homem, vocês vão entender. Fala, quem disse que eu sou o pão da vida? Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. E ele fala para o samaritano que aquele que tomar da água que eu der, nunca mais terá, porque Deus nos embriaga, não pelo álcool, mas Ele nos embriaga pelo Espírito Santo. Já se sentiram embriagados? É uma coisa extraordinária, você ser embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é isso que Deus quer fazer conosco. Não é só de pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o seu sustento, o seu alimento. Eu mato toda a sua fome. Eu sou o único que mata toda a sua sede e toda a sua fome. Eu sou o único capaz de fazer isso na sua vida. Então, essa é a primeira tentação. Porque, na verdade, o inimigo de Deus, ele não vai chegar para nos amedrontar. Ele vai tentar nos conduzir para outros caminhos, com mentira, com ilusão, para te desviar do que é certo. Nossa, mas é a missa todo dia? Você não está ficando beata, não? Você não está achando que você está exagerando, não? Você vai escutar de tudo, ok? Vai acontecer de tudo dentro da sua casa. Você fala, menino, igual que eu descobri o tempo que eu perdi. Porque eu vou receber o alimento verdadeiro, que é a minha força para continuar o caminho. Quando você chega lá, destruído, cansado, recebe a Eucaristia e fala, viu como é que você foi restaurada? Ele é restaurado, ele pega o que está quebrado, ele põe de pé. Você fala, todo desanimado, ele fala, eu te dou o ânimo, eu sou a sua força. Você fala, não dou conta, ele fala, claro que dá, sou eu que te dou coragem. É uma lindeza. É preciso que a gente pense nisso. Eu sou o pão da vida. Aí o diabo continua, né, claro. Aí o diabo, levando Jesus para o mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E, na verdade, aqui tem duas coisas para a gente poder comentar. Uma delas é quando ele mostra todos os reinos. Todos os reinos. Ele fala, você pode ficar um homem famoso, rico, porque na verdade, Jesus fala que o mundo estava sob o domínio dele, do demônio, e é como se ele falasse com Jesus aqui, sabe que esse reino que eu peguei de você, eu posso te devolver. Te devolvo. Né? E aí tem uma outra coisa que a gente precisa pensar. É uma outra palavra que a gente precisa pedir a Deus a graça. Porque sempre a gente discute assim, entre ser e ter. Não. Ter dinheiro, ser rico, ter avião, fazer o que vocês quiserem, é pecado? Claro que não. Ok? Isso é um dom. Deus te deu. Ele te deu. A questão é que essas coisas não podem te possuir. Você que tem que ser dono delas. Ok? É o inverso. Mas o que eu quero discutir com vocês não é ter, é ser avaro. São coisas diferentes. Isso nós temos que pedir a Deus, que não nos deixe ser avaro. Porque o avarento está relacionado com a mesma coisa com o egocêntrico. Porque o problema não é avaro, avareza de não dar só as coisas, de fazer aquela preocupação de acumular, porque a segurança está naquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho. Então o avarento, ele vive assustado, com medo de perder e de se perder. Ele jamais vai experimentar a paz, o abandono daquele que tem como segurança somente Deus. Jamais. E o problema do avarento é que ele está relacionado com o egocêntrico, no sentido de que tudo é para mim.
Então eu não sou capaz, não é só de dar um dinheiro ou uma roupa, eu também não me dou. Eu não dou meu tempo, eu não dou o amor, eu não dou nada. Eu não sou capaz de dar nada. Isso é um risco que corremos, de querer possuir, acumular, acumular, acumular. E isso é uma doença da alma, porque isso tira de nós a graça de viver na nossa melhor parte. Qual é a melhor parte? Que está escondida aqui, que é o inverso do avarento. É a generosidade. Então nós temos que pedir a Jesus que nos dê a graça de sermos generosos, porque Jesus disse assim: não acumule para você tesouros na terra, onde a traça vai destruir e aonde os ladrões irão roubar. Monte seu tesouro, faça sua riqueza aonde ninguém pode roubar, onde a traça não vai corroer nada. Como é que a gente acumula esses tesouros? Com o quê? Como que eu posso tecer a nossa roupa de chegar no céu? Ela é tecida de quê? De quê? Dos nossos atos de amor. Amor desinteressado. Eu não vou te dar uma coisa esperando que você me retribua. Eu simplesmente vou dar. É a generosidade que eu vou aprender com o meu Pai, que sendo rico como era, Jesus rico, Filho de Deus Altíssimo, despojou-se de tudo para se fazer um de nós, se fez pobre, humilde para nos enriquecer. Não foi assim que ele fez? Foi para nos dar tudo, ele deu tudo que ele tinha, até a mãe. O resto de água que tinha no corpo dele, de sangue, ele deu também, deu tudo, tudo ele deu. E nós vamos guardando. Imagina, guardar para quê mesmo? Para levar o quê para lá de lá? Nada. Também que a gente vive de ilusão. De ilusão que se eu tenho muito, aquilo vai me ajudar a não sei o quê que a gente fica pensando. Porque a gente não tem que acumular. Acumular para quê? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua vida? Se eu passar ao largo da minha vida verdadeira, só acumulando, guardando, com medo tenso de que eu vou perder, e eu não tenho um coração generoso. Está escrito na palavra de Deus: se você está do lado de alguém que está passando por uma necessidade, e se você não é tocado por isso, fala, então o amor de Deus não está em você. Compreendem? O amor de Deus ainda não passou por você, se você ainda não foi tocado por isso. Então, o inverso do avarento, o avaro, aquele que está sempre guardando, ele vive miseravelmente para guardar. Para quem? E eu nunca vou me esquecer de um homem, quando eu fui chamada lá no Mater Dei, um senhor que eu nunca vi na minha vida, e ele estava morrendo de um câncer de esôfago, ele não conseguia engolir nem mais a saliva, e ele me chamou, conseguiram fazer contato comigo, que ele queria me ver, e ele, muito rico, estava morrendo sozinho, não tinha ninguém na família, absolutamente ninguém com ele, e esse homem me agarrava, ele me segurava, desesperado, e ele falava da fortuna, falava de tudo que ele tinha, e falava assim, mas por que eu não fiz isso? Mas por que eu não agi assim? Mas por que ele estava desesperado? Eu custei acalmá-lo e falava com ele, se o teu coração te condena, Deus é maior que o seu coração. Ele segurava na minha mão desesperadamente, eu que fiquei com esse homem. Então, o quanto que acumulou, que guardou, e era o questionamento dele, para o que mesmo? Ia dar muita briga, ele falava, vai dar muita briga a minha morte. Os filhos iriam brigar muito pela fortuna. Então, como que a gente precisa pedir a Deus essa graça? Porque Jesus fala assim, aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Qual é a grande riqueza da nossa vida? A grande riqueza da nossa vida deveria ser Deus.
Mas como estamos distantes de viver isso? Como a gente ainda acha que é o poder que eu tenho financeiro que é a minha segurança? Isso é uma ilusão, que o demônio tenta te enrolar para isso. Fala, ó, se você ficar poderoso aqui, vai dar certo. Mentira, ilusão. E a outra coisa que ele fala sobre, Jesus replica: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto. De verdade, a adoração é algo que a gente compreende na intensidade que deveria compreender? Será que é algo que a gente busca fazer na nossa vida? Porque hoje a gente vive a doença hoje da alma do homem moderno. Você sabe qual é o nome dela? É o orgulho. Porque ele se acha acima de qualquer outro. O mundo, o homem orgulhoso é aquele homem que só existe ele. Ele é capaz de julgar todo mundo, achar superior a todos. Ele é o melhor, ele é o espetacular, e ele não precisa de Deus. Ele, com a tecnologia, com a inteligência artificial, imagina, ele vai dar conta de permanecer por aqui sem Deus. Ele não acredita que ele veio do Criador, que é alguém que o criou e que o sustenta. Imagina, ele não precisa disso. É o orgulho. Então o orgulhoso é aquele que julga que ele é melhor que todo mundo. Vocês observem, quando você faz uma crítica, a pessoa é orgulhosa. Nossa, a coisa não vai ficar boa, porque ela fica completamente irritada, e elas reagem mal porque você mexeu ali na raiz dele. Diferente do homem humilde, que nada pode afetá-lo, porque ele sabe exatamente o que ele é e nada acrescenta. Ele sabe que ele é nada mesmo, então o que você falar não modifica. Mas é tão interessante isso, porque o homem orgulhoso, né, que é o mal do século, o homem que acha que ele não precisa mais de Deus, que ele deu as costas para Deus, nós temos duas imagens, porque isso é a imagem do ego, o ego inflado, né, o ego além, que a Bíblia nos mostra que está em Apocalipse. Eu sei que a gente não gosta de ler Apocalipse, mas essa visão, ela é descrita brilhantemente em Apocalipse 5 e 6. É porque a linguagem de João às vezes é muito figurada e a gente não consegue compreender o que ele está dizendo. Então, o ego que quer possuir tudo, ter tudo, e destruir também, porque ele quer dominar, ele quer fazer o que ele quer, é a imagem do dragão, que é representado aqui pelos 4 cavaleiros. E a imagem do homem que adora, que tem consciência daquilo que ele é criatura, que tem um Criador, é a imagem do Cordeiro, e ele é representado pelos 4 viventes. Então, se vocês quiserem marcar isso, está em Apocalipse 5, e a Bíblia descreve de uma forma encantadora, que fala lá, fala assim: os 4 viventes ficavam dia e noite sem parar proclamando: Santo, 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 Santo é o seu nome. Quem são os 4 viventes? São as 4 coisas que existem dentro de nós: a inteligência, o amor, que é o afeto, a sensibilidade, que são os nossos sentidos, e a razão. Então, os viventes sabem que isso procede de Deus. Então eu me prostro, porque eu coloco a minha razão, a minha inteligência, o meu amor, os meus sentidos e a minha razão a serviço daquele que me deu. Então por isso eu me prostro diante dele e repito: Santo, Santo é seu nome. Eu reconheço que veio tudo dele e volta tudo, deveria ser usado para ele. Mas aí em Apocalipse 6, a gente vê o cordeiro de pé, e cada vivente chama um cavaleiro. Então é tão bonito de entender isso, quando o primeiro dos viventes, que é a inteligência,
fala em alta voz: vem. E aí vem um cavaleiro branco. Na verdade, a razão que é o vivente, que é a inteligência, ela sabe que eu tenho que olhar para a luz e adorar o Senhor acima de todas as coisas, como o meu Criador, o meu Senhor, o Deus único, o Deus que deve ser adorado eternamente. O cavaleiro branco, ele não quer fazer isso. Na verdade, ele quer possuir e destruir. Então, é o confronto, porque na verdade nós vamos entender o que ele fala em cada um. Quando o segundo vivente é do amor. Então é aquele que vive para cuidar do outro, amar aqueles que lhe são caros e cuidar e fazer com que o outro cresça. Quando ele chama, o segundo vivente chama o segundo cavaleiro, chama o cavaleiro que é vermelho. O cavaleiro vermelho é aquele que vai pegar o amor e distorcer o amor, porque na verdade eu não quero só amar, eu quero te possuir, quero ser sua dona. Aí gera os ciúmes. Quantas mortes pelo ciúme? Quantas? Então eu não posso só te amar, você tem que ser minha propriedade. E isso se estende para a questão também política. Eu não quero só esse pedaço aqui, eu quero isso e eu também quero esse pedaço de cá. Então eu quero apropriar. É o ego que tem que ser satisfeito, é o ego que tem que ser mantido. Então por isso eu tenho que possuir essas coisas. Então é tão interessante que a gente vai observando que os 4 viventes é quando esses nossos sentidos são usados para uma única finalidade, de onde eles vieram, para quem eles vão servir. Os 4 cavaleiros, a imagem do dragão, são esses sentidos deturpados pelo desejo do poder. E é isso que o demônio faz em nós, porque o poder é uma coisa que fascina. O dinheiro não fascina tanto quanto fascina o poder. Eu faço qualquer coisa para ser famoso, qualquer coisa para chegar e mandar, qualquer coisa para 5 minutos de fama. Estou falando alguma mentira? Não. Afinal de contas, você está sabendo com quem você está falando? Não é assim? Você vai barrar alguém, você vê, a pessoa fala assim: você sabe com quem você está falando? É o poder. E quantas pessoas vocês trabalham e que elas ganham um cargo e de repente passa a viver a síndrome do pequeno poder? Juro que é poderoso. Está valendo nada, subir um degrau. Ok? É o despreparo nosso. Aí o terceiro vivente, que são os sentidos. Imagina, a leitura de Eclesiástico, Deus fala: eu te dei os olhos, o ouvido, o tato, eu te dei os sentidos, porque pelos sentidos nós fazemos comunhão com o outro e com Deus, ok? Se eu encosto em alguém, então quando eu vou examinar alguém, o meu fato de tocar no outro, o meu toque pode ser profano ou santo, depende da forma como eu toco no outro. Então os sentidos de olhar, de escutar, de sentir o outro, eu posso cuidar do outro e promover o outro. Mas quando eu chamo o outro cavaleiro, ele chega, na verdade, é o cavaleiro negro, na verdade ele chega para poder, eu não uso os sentidos para poder promover alguém ou para fazer uma comunhão com Deus, mas é para consumir o outro. Então eu uso os meus sentidos, que na verdade eu não quero te amar, eu quero te consumir. Sabe quando você usa o outro? Você usa o outro, descarta o outro. Eu uso o que ele tem de melhor e jogo fora. É o sentido deturpado, né? Então é para contrapor isso, né? E o quarto vivente, que é até a imagem do homem alado, que é a razão, porque quando a razão está unida com o amor, ela consegue compreender, ela consegue organizar, ela consegue explicar, ela consegue dar sentido e ajudar. Quando eu chamo o cavaleiro verde, na verdade ele vem para causar confusão, não ter diálogo, é causar, pense em todo tipo de perturbação.
é quando a gente tira o amor, separa o amor da razão, né? É a mesma coisa quando eu digo, quando a gente separa a fé da ciência, né? A ciência tem o caminho dela, a fé tem o caminho dela, mas são duas asas que o ser humano precisa para caminhar, que é quando a ciência diz não, a vida diz sim, eu continuo, não acabou, né? Então, quando você mantém essas duas coisas ligadas e consegue explicar e dar sentido, isso é uma forma de viver diferente. Então é tão interessante a gente perceber isso, que a minha inteligência, que o meu amor, que os meus sentidos e a minha razão, elas podem ser muito bem usadas quando eu sei de onde elas vieram e para que fim elas estão em mim. Mas se eu sou seduzido pelo dragão e quero na verdade um ego inflado e eu quero poder acima de qualquer coisa, então eu posso usar a ciência, a filosofia e a razão para destruir o ser humano e não para promovê-lo. Depende de como eu posso abordar isso, porque eu posso usar e manipular dessas palavras aqui para destruir. A palavra de Deus não bem usada, eu destruo o outro. É muito sério. Em vez de promover, em vez de gerar vida, eu gero morte, se eu não souber de onde veio e para como que tem que ser usado. Então a adoração, ela é tão importante porque ela vai me manter diante daquele que me criou, vai me dar um outro conceito aqui contra o homem orgulhoso, que é o homem humilde. A gente precisa da humildade. Deus precisa pegar uma tábua em mim, como se fosse uma tabuinha de cera, e falar, quando Deus promete que vai escrever nos corações, mas para que Ele possa escrever uma história em mim, eu tenho que me esvaziar, porque eu cheio, aquilo que João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça em mim. Mas se eu estiver já cheia de razão, pronta, cheia de mim demais, Deus vai ter espaço aonde? Não terá. Mas quando eu me reconheço criatura, filha dele por graça, por causa de Jesus, somos filhos, recebemos uma eternidade, recebemos uma herança, entendo que tudo veio dele, tudo é graça, tudo ele me deu, e a ele somente eu presto culto, porque a questão não é ser transformado do dragão no cordeiro. Porque se vocês observarem aqui o Apocalipse, gente, é tão interessante os detalhes. O cordeiro em Apocalipse, ele não é aquela imagem de um cordeiro manso deitadinho, é um cordeiro de pé. Por que ele está de pé? Porque ele é vencedor, é o único vencedor sem vítima, porque o amor é mais forte do que a morte. É extraordinário. O cordeiro está de pé, humilde, vencedor. É Ele que tem que me ensinar, me dar uma consciência daquilo que eu falava uns dias atrás com vocês, de uma vida minúscula para uma vida eterna. É um V maiúsculo, é tirar a minha consciência, quase ignorância, para uma consciência ampla, de um Deus que me ama, que cuida, de um Deus que vai me ensinar a doar, a se dar. Um Deus que vai me entender que o grande tesouro, a grande riqueza desse mundo chama-se amor, porque o amor é a única riqueza, o único tesouro, que quanto mais você dá, mais você tem. Diferente de qualquer coisa, que quanto mais você tira, tira. O amor não, quanto mais você der, mais você terá. Então o amor a adoração vai ampliar a nossa inteligência, vai ampliar o nosso ser, vai dilatar o nosso coração, quando eu sou capaz de olhar para a única luz que me sustenta, a única luz que me criou, que vai me dar completo sentido na vida. Então quando Jesus fala, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto, Ele é o único digno de que você ajoelhe, Ele é o único digno que você se prostre diante dEle e fala, à sua disposição, que o Senhor é o meu Deus e o meu Senhor. Compreendem? É preciso que a gente peça a Deus nesse período de quaresma, que nos dê algumas graças, né? A graça de ser alimentado, a graça de ter generosidade e a graça da humildade, porque senão a gente não vai caminhar.
se a gente achar que é muito orgulhoso, muito vaidoso, porque somente o olhar para Ele é que vai tirar de mim todo esse homem velho, o orgulho, a vaidade, a soberba, tudo isso que nos envenena, que nos mata e que pode nos tirar a chance de ficar com Deus. Então, eu tenho pensado muito e queria falar uma coisa com vocês para encerrar. Não tenham medo da morte. Tenham medo do pecado. Porque o pecado, ele pode nos tirar a chance de viver eternamente com Deus. Nossa Senhora, que é nossa mãe, ela não pecou, nem o filho dela. Mas ela sabe o que significa ficar longe de Deus. Ela perdeu Jesus por 3 dias. Ela sabe o desespero que é perdê-lo. E ela viu o que o pecado fez no corpo dele. Ela viu, ele que não tinha pecado, ele foi feito pecado por nós. Então é preciso que a gente de verdade tenha coragem de pegar essa passagem, de pegar a luz que traz a palavra de Deus à nossa vida, e ter coragem de se ficar nu diante dele, e avaliar a nossa vida a partir daí, e falar: meu Deus, aonde eu estou sendo orgulhosa? Qual a dificuldade minha com a humildade? Qual a minha dificuldade com a generosidade? Quais são as dificuldades no meu caminho? Quais são os obstáculos, Senhor? Porque eu quero estar de pé do lado do Cordeiro. Me ajuda a caminhar. Não quero ter os meus sentidos perturbados pelo desejo do poder, destruídos. Eu não quero que eles passem por isso. Eu quero saber qual é a origem dele e para que fim eles foram criados. Somente para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, eu espero que essa meditação tenha ajudado vocês, como me ajudou, a se ver e pedir a Ele as graças que a gente precisa para a nossa conversão. Que Nossa Senhora, que é a nossa mãe, ela possa interceder por cada um de nós. Que assim seja.